me movimentar nesse ostracismo, porque eu acho que tudo vai cair do céu e eu vou ficar num retiro só orando, jejuando, e outros ainda usam o martírio, a automutilação, como forma de sacrificar o corpo, como forma de submissão a Deus. Não, gente, Deus não está pedindo isso, muito pelo contrário. Ele pede reflexão, ele pede mudança de rota. É a história dos três, né? O último, ele mergulhou na luz. O que é mergulhar na luz? Mergulhar na luz é você mergulhar no o que é que Deus quer de mim. O que é que eu posso fazer? Para mim, mergulhar na luz é isso. É você entrar na vontade soberana de Deus e dizer, Senhor, eu estou aqui. O que é que eu posso fazer? Para que eu possa ser cada vez melhor, para que eu possa contribuir, porque, sabe, se nós estamos aqui, nós estamos para contribuir, e não adianta eu me isolar, porque aí eu não vou fazer nada. Perfeito, perfeito. É você, como de fazer uma metáfora com o futebol. Só perde pênalti quem bate. Né? Então você tem que se apresentar para ir bater o pênalti, os outros... Não, eu não vou, que eu posso perder. Ninguém nem vai saber quem é você. Mas até se você perder, você vai ser analisado a sua coragem, a sua técnica de bater, e você pode, de repente, alcançar o êxito por se expor, né, por se mostrar. Brandina, eu vou passar para você aqui. Você vai trazer uma leitura aqui, enquanto eu vou pegar uma água aqui para a gente, ok? Qual é a leitura que você vai trazer aí para a gente? São 19 horas e 5 minutos. Eu trouxe esse livro. Como nós estamos ainda no meio das mulheres, eu trouxe essa revistinha Presença Espírita. Aí tem uma mensagem aqui, Jesus e as Mulheres. Vamos, você vai passar aqui enquanto eu vou pegar ligeiro. Fica à vontade que você está comandando agora. Tá bom. Então, tem uma mensagem aqui do livro da Mensagem Espírita, da Presença Espírita. Tem na capa até Deolindo de Amorim. Então, Joana, como nós estamos no meio das mulheres, Joana fala sobre Jesus e as mulheres. Então, eu vou ler aqui, né, sobre esse tema de como Jesus, ele sempre amou demais e ama a cada um de nós. Sempre expressou misericórdia, mesmo quando a justiça deveria funcionar. Mesmo nesse momento, Jesus, ele age com misericórdia em cada um de nós. Foi, no entanto, em relação à mulher ultrajada ou que se permitiu perder a dignidade, que a sua ternura atingiu índice de docilidade inabitual entre as criaturas. Então, foi com essas mulheres que Jesus foi mais dócil. A mulher era tão subalterna naquela época, 2000 anos atrás, que não deveria saudá-la em público, apresentar-se fora do lar, ser um membro da família acompanhando. Imaginemos, há 2000 anos, a mulher não poder sair de casa sem ser acompanhada, ela não deveria ser saudada em público. E, no entanto, veja o que Jesus fez. Sem significado social e humana, era submetida à humilhação e à sujeição, às penalidades absurdas, sempre culpada pelos delitos aos quais fosse empurrada por criaturas inescrupulosas. Então, naquela época era assim, né, que agiam com relações às mulheres. Na Samaria, detestada pelos judeus, elegeu uma mulher enredada em conflitos e angústias, desrespeitada em seus sentimentos, sem a honra da maternidade, para desvendar-lhe na condição de Messias. Né? Quando Jesus estava lá na Samaria, que a samaritana chegou, que ele pede água à samaritana. E ela achou estranho que ele, um homem ali, pudesse falar com ela. Na praça pública, Jesus impediu uma sofredora surpreendida em adultério, ameaçada por pecadores mais graves, e os afastou com uma singela resposta à indagação sórdida que ele havia feito. Aquele que estiver sem culpa,
atire a primeira pedra. Porque esqueceram de quem foi que adulterou com ela, né? Foi esquecido. Só ela que era ali a culpada, né? Na residência de Lázaro, em Betânia, ele convidou Marta a seguir o exemplo de Maria, que se detinha na melhor parte, que era ouvi-lo e viver-lhe o ensinamento. Então, aí já nessa época, o que era que Maria estava fazendo ali? Mergulhando no divino, mergulhando nessa essência divina do aprendizado. E enquanto Marta estava o quê? Preocupada com os afazeres da casa. Marta preocupada e Maria ali bebendo daquela fonte divina. Para escândalo de Simão e dos seus convidados, ele aceitou a demonstração pública do bálsamo perfumado que uma mulher lhe ofereceu e lavou seus pés, enxugando com seus cabelos, sem receio dos comentários e críticas mordazes. Porque no íntimo aqueles apóstolos pensavam, será que ele não sabe quem é essa mulher? Jesus sabia, mas deixou que ela lavasse os seus pés com aquele perfume, enxugasse com os cabelos. E por causa desses sentimentos inabituais, estava sempre cercado pelas mulheres que, sobre o seu tutorado, não temiam a nada ou a ninguém e o seguiam com fidelidade. Porque a gente vê até lá, quando Jesus morreu, estava Susana, estava Joana, estava Maria, né? E aquelas mulheres seguiram ali Jesus com aquela fidelidade. Quando Joana de Cusa, ela foi, né, visitar Jesus, e eu gosto muito dessa parte, que ela foi, eu fico imaginando Joana andando naquele lugar seco, no sol quente, que foi falar do marido. Aí Jesus ouviu, aconselhou e disse a Joana, vai, filha, e ser fiel. E Joana, até hoje, Joana é fiel ao Cristo Jesus, né? Então, aquelas mulheres todas foram e fiéis a Jesus. E foi o primeiro psicoterapeuta a atendê-las e a reabilitá-las. Ele sabia que a mulher, pela sua constituição orgânica e hormônios, é a força na qual a humanidade se apoia. Sem demérito para os homens, a maternidade que o sublima é o ponto de partida para a exaltação da vida e a glória estelar no mundo. Porque benditas as mulheres, né, a maternidade, porque é uma bênção. Quantas mulheres lutam, né, para ter a maternidade. Deixa eu completar essa parte da maternidade. Chico Xavier dizia que Deus, que o homem tem um papel na obra divina. E a mulher tem um compromisso com Deus. Quando ela vem com essa possibilidade da maternidade. E o que é a maternidade? Como uma propensão de trazer espíritos para o crescimento, através da reencarnação. Então, olha quanta coisa a gente está trazendo. A gente está trazendo a maravilha que é o corpo humano. E aí eu digo, a maravilha ao quadrado que é o corpo feminino, nessa possibilidade de retenção de um ser reencarnante, e a dádiva da maternidade e da reencarnação. Estimulando-lhe a libertar-se da escravidão, Jesus apontou-lhe o caminho austero e livre do amor e da abnegação para erguer a Deus todas as criaturas. Hoje, no entanto, com as exceções respeitáveis, ei-las, mulheres escravas, mais submissas das dissoluções dos crimes de toda espécie, esquecida dos santos compromissos maternais, da responsabilidade, competindo com alguns homens em semelhantes degradações. Porque muitas das vezes as mulheres, né, nessa disputa de fazer algo, muitas das vezes não querem, né, a maternidade, elas não... Os degraus da ascensão que as elevaram pareceram ruir, derrubando as imprevidentes
qual ocorreu com as noivas e vigilantes da sua parábola. Jesus é lindo, né? Você vê aquelas vigilantes que, das candeias que manda do querosene que esquece e tal. Ele permanece, no entanto, o mesmo. Jesus hoje é o mesmo. Ele está de braços abertos, esperando por todos nós, auxiliando a todas que o busquem. Isso que eu acho interessante, assim, eu acho de uma grandeza. Vinde. Ele não diz, fique aí. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele está o tempo todo nos convidando aí, que ele está lá, ele está nos esperando, né? E tem o Cristo interno que está dentro de nós, que a gente deve buscar a todos os instantes nas nossas dificuldades, no desencanto e no arrependimento. Quando a mulher se reerguer, disposta à conquista da plenitude, Jesus a estará aguardando e sorrindo lhe dirá: bem-aventuradas servidoras do Pai, fiel co-criadora com Ele. Então, que Jesus possa abençoar a todas as mulheres, sem a gente esquecer daquelas que estão nos lupanais, né? Chico Xavier, ele sempre dizia, aquelas que estão lá nos lupanais, que muitas das vezes estão ali vendendo o seu corpo, mas para dar o alimento ao filho. Quantas daquelas crianças de Valdo Franco, quando ele foi lá, ele tirou, resgatou para levar para a mansão do caminho. E aquelas outras que estão na drogadição? Essas mulheres que necessitam, e aquelas outras que estão nas ruas, né? Nas sarjetas, às vezes mãe de família, e as mães que estão nos asilos dos velhos. Então, é por todas essas mulheres que nós rogamos a Jesus, pela humanidade inteira, mas em especial por essas que ainda estão dormindo, porque ele disse que nenhuma das suas ovelhas se perderá. E com certeza, já pensou um dia quando todos nós acordarmos, despertarmos para essa luz que está dentro, esse reino que está dentro de nós. Perfeito, perfeito. Beleza de leitura, Brandina. Excelente leitura. Quero mandar um abraço aqui para nosso amigo Manuel Macedo, ele que já participou conosco aqui no programa Conhecer. Precisamos remarcar, viu, Manuel? Me diga aí para a gente marcar uma quarta-feira alguma temática daqueles daqueles áudios que você manda aí sobre espiritismo, você que é esse trabalhador incansável aí da divulgação, difusão da doutrina espírita. Grande abraço. E a todos vocês, né, que estão aí junto conosco, né? Gorete Dourado também, como vai? Jandilma Oliveira, todos vocês que estão aí conosco através da 93 FM e através do Instagram e da rede SDP TV. E aí a gente vai dando continuidade. São 19 horas e 17 minutos em Alagoinhas, Bahia, Brasil. Vocês nos acompanham através das redes sociais. E a gente está falando aqui, fechando, inclusive, esse é o último programa referente, você trouxe a leitura aí, referente ao mês das mulheres, né? E nós tivemos também, gente, no dia 22, que eu falava ali do aniversário da nossa amiga Elisete Santos, nós estivemos falando sobre a água. E eu trouxe aqui um pouquinho de água. É sempre boa a água. Trouxe para minha amiga Brandina ali também. E a gente falava da água. A gente trazia duas visões. A gente trazia, Brandina, a água nesse ciclo, nessa importância, né? A escassez da água, a poluição das águas, né? Mas trouxemos também a água como um elemento capaz de receber fluidos espirituais, seja onde for, né? Seja em qual religião for, e a gente traz a questão do pensamento. Então vamos falar um pouquinho sobre a água e as dificuldades que nós estamos passando.
E as pessoas tratam com desdém ainda porque acham que é impossível que essa água vá embora, né? A gente está falando, gente, de uma água potável, a água para consumo humano. O custo para você tornar essa água propícia, própria para o consumo humano, é alto. Por isso que a gente paga contas altas, não é pelo volume de água, porque a água a gente tem muita água, mas a qualidade dessa água que a gente paga caro. Mas a gente tem que trazer uma boa notícia também. Aqui no Brasil, 81% da população já se preocupa nessa possibilidade de escassez da água. Até tomar até antes que ela, como eu fiz lá no Cristanato lá, viu? Deliciosa. A água tem gosto assim, viu? Então, gente, 81% da população já começa a tomar consciência, já começa a se importar, né? Já começa a se importar com a poluição da água, né? E com a sua escassez. Excelente. E isso, quando as pessoas começam a se importar, elas começam a se importar também da forma de observar-se e observar o comportamento do outro nesse papel de escassez da água. E aí eu trago quais são as suas ações, por exemplo, para economizar a água. Cada um faça a reflexão. Eu estava mostrando lá no Centro Espírita Fé e Luz, Brandina é de lá daquela casa, ela foi a casa espírita pioneira, aqui na Bahia mesmo, né? O Centro Espírita Fé e Luz, a ter um sistema de captação, reutilização da água captada da chuva. Você vê que a água, ela faz um trabalho e a gravidade, a água cai, como tem a gravidade, ela desce, faz um trabalho para a gente e depois retorna para onde ela veio, que é para o lençol freático. Então a gente pode pegar essa água que cai da chuva e utilizar dentro das nossas casas, por exemplo, para dar descarga, para lavar o pátio, que a gente usa a torneira, né, Brandina? Para lavar o pátio, para lavar o carro, não é? Para lavar o pano de chão, para lavar limpeza, contanto que não seja uma água para você usar para consumo, como eu bebi aqui, para tomar banho, aí não é indicada, porque ela, nesse processo de movimentação, tem a sujeira do telhado, a gente não pega direto, e tem a sujeira do próprio ar. Se está numa área poluída, a água vai pegar na sua descida da chuva as substâncias nocivas ali. Então, essa água serve para essas utilidades. E a gente economiza, Brandinho, com a descarga. Se você utilizar água de chuva, isso é pesquisa. 40% de toda a água que você gasta dentro da sua casa é dando descarga. Se você urina, dá descarga. Se você defeca, dá descarga. Às vezes cai uma coisa lá dentro, aí você, não sei quem foi que estava aqui antes, aí você vai antes, dá uma descarga, porque você não quer usar, por uma questão de higiene. Mas você pode fazer isso com uma descarga, utilizando a água captada da chuva. Tem maneiras de você canalizar, ainda que seja uma residência antiga, tem maneiras de você fazer, de você captar essa água. A água da máquina de lavar, Brandinha, você sabia? Se você despreza aquela primeira água que está com muito sabão e a sujeira primeiro da roupa, você pega da segunda, você é capaz que uma máquina de 10 quilos, ela gera 180 litros de água em uma lavagem. Você pegou uma pilha de roupa ali de, sei lá, 15, 20 peças, você botou ali, botou o processo para lavar, ela vai consumir ali 180 litros de água. Só para você lavar a roupa e jogar no ralo. Então você tira 180, você tem quanto? Né? Fica mais ali. Então 3, vai dar 6 vezes 3. 60 litros, você tem 120 litros. Você tem ali para aproveitar. Então o que é que você faz? Você despreza a primeira água e pega a segunda e reaproveita. Você pode canalizar aquela água para uma bombona de 220 litros. Bota uma torneirinha embaixo, bota num banquinho mais alto assim para você pegar, e você pega aquela água ali, ó. Seu esposo está lá, vai,
lavar o carro, pegando a mangueira e quer tirar a sujeira. Não, toma aqui água da máquina de lavagem, vem com sabãozinho, você vai lá lavar o seu carro, da mesma forma enxuga. Então a gente pode aproveitar essa água, e quando a gente faz, você fala, mas eu estou fazendo aqui, só eu aqui sozinho. É o que você falava, a responsabilidade individual. Se cada um fizer, por exemplo, Brandinho, imagine aí, na sua rua, se todos fizessem um sistema que você captasse água de chuva, quanto você economizaria na sua residência, no seu bolso, falando do aspecto financeiro, e para a cidade. E aqui, eu não sei se eu vou estar sendo leviano se eu falar uma coisa dessa, mas eu acho que o poder público incentiva pouco isso. Porque, afinal de contas, a nossa água é vendida. Se eu vou fazer um sistema de captação de água, talvez, por isso que eu não estou afirmando, mas eu acho que poderia ter um interesse maior do poder público, tanto para a água, captação de água, como para a geração própria de energia elétrica. Então você tem isso aí. O que é que você podia fazer mais, Thales, para poder você melhorar o sistema de água? O problema dos rios. Os rios, o que é que a gente faz hoje? Você pega as fezes que saem do esgoto e joga, você destrói o rio. E você enche de poluentes, sabão, fezes, aí toma-lhe bactérias, etc. Você sufoca o oxigênio, você vai destruir primeiro a vida. Os peixes, a gente mora aqui em Alagoinhas, né, Brandina? Quantas histórias a gente sabe aqui das nossas lagoas que eram limpas, né? Todas, a gente tinha aqui Riacho do Mel, Fonte dos Padres, Lagoa da Feiticeira, esse próprio rio Catu que passava aqui, ele agora é todo contaminado. 7, olha o que eu falei para você, somente 6,9 dos rios tem água em condição de consumo humano. Os outros tantos, os outros 93% dos rios não tem mais condição de utilização da água para consumo humano. Você tem que fazer tratamento, uma série de tratamentos com produtos químicos para poder tornar essa água em condição de utilização. No contrário, sem tomar água mineral no bujão, que é outra forma de você promover, às vezes, a coisa, quando você podia utilizar, por exemplo, os filtros de barro com a calavela. De acordo com o estudo, são os melhores filtros, a melhor qualidade de água é daquele filtrinho de barro. Quem tomar que tem um gostinho bom, eu gosto. Né? Eu comprei um para mim lá, eu uso, todo dia tenho, não fica doente não. Nossos velhos viveram até 90 e tantos anos, né? E nunca morreram por conta da água. Então, o que a gente está trazendo aqui é o que a gente pode fazer, protegendo os nossos rios, nossos mananciais. Na chuva, você às vezes pega lá, joga um copo plástico, uma garrafa. Na minha rua mesmo, no final da rua tem uma boca de lobo grande, onde a água da rua sai. Daqui a pouco, quando eu cheguei, estou vendo aquela água toda empoçada, quando eu fui ver lá, pote de quentinha, garrafa de refrigerante, tudo entupindo. Quando tirou, a água desceu. Então a gente tem que... A ação é nossa. Tem né? que ter ação. A ação é nossa. Tem algumas coisas que a gente pode contribuir, né? Exatamente. Não é tudo, porque tem coisas que dependem do poder público. Do poder público. Exatamente. Mas é como você falou ali. A gente tem que fazer a nossa parte, né? E a outra coisa que a gente falava aqui, lá no programa, são 19 horas e 27 minutos, a gente falava da capacidade receptiva, vamos dizer, receptora, na verdade, da água como fluido universal, dos fluidos espirituais magnéticos espirituais. E aí, Chico Xavier vai explicar, Brandinho, como é que ocorre na água. A água possui as suas moléculas com seus átomos. Quando a gente faz, por exemplo, a imposição das mãos na fluidificação da água, seja ela mista, onde há intervenção do mundo espiritual e a gente, seja ela anímica, quando a gente atua, né, que é a forma simples, ou seja ela espiritual, onde não há intervenção nossa,
há uma expansão desses átomos e nesses espaços dessa expansão são inseridos os chamados átomos espirituais, ainda desconhecidos, que a gente falava aqui, né? Do nosso entendimento científico. Então, quando você coloca esses fluidos, esses átomos espirituais, essa água vai, através dessa modificação, vai agir no perispírito. Porque é essencialmente no perispírito que está o problema da enfermidade. Da enfermidade. Ela repercute no corpo material através do duplo etérico que liga o corpo ao perispírito, mas essa é em última instância que vai atingir o nosso corpo físico. Mas é no corpo perispiritual, trabalha no espírito e trabalha no corpo através do próprio perispírito. Então, quando você, por exemplo, coloca um copo para fluidificar através, por exemplo, de um estudo do Evangelho no lar, aquilo tem uma dimensão incrível que a gente não consegue absorver ainda. Boa noite, Gervásio, como vai você? Quando você faz essa modificação da estrutura molecular da água, você está fazendo um trabalho de melhora, às vezes para você ou para aquele que está precisando no seu lar. E aí, a gente traz a visão também, que você também conhece o que eu vou falar agora, Grandina, na casa espírita. Na casa espírita não há necessidade de você fazer a imposição de mãos para a fluidificação da água. Porque existe todo um preparo dentro desse espaço chamado casa espírita, onde existe um preparo anterior para as pessoas e os espíritos que vão fazer esse trabalho de fluidificação da água, e eles têm esse conhecimento antecipado. E a gente traz agora também, em raríssimas exceções, quando um enfermo precisa de um determinado medicamento, uma fluidificação, uma fluidificação para aquela água específica. Então, você separa um vasilhame específico para aquela pessoa, onde os fluidos que vão ser inseridos naquela água são pertinentes para aquele enfermo. Mas isso em raríssimas exceções. No Evangelho nada da mesma forma. Não precisa você fazer imposições. Não é necessário fazer imposições das mãos, porque quando você se predispõe a fazer o Evangelho no lar, também existe uma falange ou espírito ou espíritos que tem um compromisso, dia e horário, para estar presente. Eles sabem antes mesmo da gente sobre isso. Eu queria que você falasse do seu Evangelho lá. Você faz Evangelho lá? Faço. Fala um pouquinho da gente, inclusive da fluidificação da água. Eu faço, quer dizer, faço sozinha, porque lá em casa só sou eu, mas toda manhã, começou no período agora do Covid, né? Aí eu vi a necessidade de fazer Evangelho toda de manhã. Aí, 6 horas, todos os dias, 6 horas, eu faço o Evangelho e sempre tem, né, o copo com água para pedir à espiritualidade amiga para que transforme aquela água num remédio perfeito, né? Que assim como Jesus, ele transformou a água em vinho nas bodas de Caná, para a alegria dos amigos. Então, que aquela água também ela possa ser transformada em um remédio perfeito para as curas do meu corpo físico e do meu corpo espiritual. Eu vou procurar, eu não vou... Tem uma mensagem de Joana, numa revista Presença Espírita, ela falando do valor da água, da importância da água, do magnetismo da água. E ela diz assim, que se todo mundo soubesse, na sua casa teria um aquário. Teria um aquário, porque ela diz que a água, ela atrai. Ela é como se fosse um ponto de atração, da negatividade, entendeu? Aí, eu vou procurar essa mensagem. Aí ela fala da importância de você ter um aquário dentro de casa, da necessidade. Porque a água, a gente sabe que, né, tudo vai também da fé, né?
Não vai, a gente vai dizer, de qualquer jeito, a gente vai ter que pedir a espiritualidade. Fé, vontade e direcionamento. A fé, vontade e o direcionamento, de direcionar o nosso pensamento, a nossa intenção ali, para que aquela água, ela venha a ser transformada. Dizendo a Jesus, o Senhor transformou a água em vinho. Então, que os amigos espirituais, eles derramem o remédio perfeito. Perfeito. E tem uma coisa que eu também citei no programa do dia 22, que foi, Brandina, a questão do... Vamos quem aqui está danado. Até, sabe, só para complementar, até na hora do nosso banho, né? Quando a gente estiver tomando banho, que aquela água, né, vai cair no nosso corpo, se a gente mentalizar, pedir, isso, né, que Chico, aquela água, porque a água é vida. E ela é nossa irmã. Ela é nossa irmã, a irmã água, né? Ela é nossa irmã, ela tem vida. Então, a gente pedir que possa nos ajudar, nos banhar, para que aqueles maus pensamentos, limpar nosso corpo físico. A água debaixo do chuveiro também. Positivo. O Chico Xavier falava muito sobre o que você acabou de trazer aí, que é a importância do banho. Né? Quando você toma banho, eu mesmo quando vou tomar banho, às vezes eu fecho meus olhos, me concentro naquela água como me concentrei aqui, veio o que eu queria falar. Aí você utiliza aquela água através da reflexão, do pensamento, e aquela água tem uma influência na sua vida, na sua vida física e na sua vida espiritual, na sua saúde. Porque você falou exatamente, ela é um solvente universal capaz de absorver, né, as energias. O nosso mundo é pura energia. E a prova disso está numa experiência de um japonês chamado Masaru Emoto, que eu queria falar. Eu falei na live que vai para segunda-feira ao ar, mas eu vou repetir aqui. Masaru Emoto é um pesquisador japonês, ele já desencarnou, acho que foi em 2016, se eu não me engano, que ele desencarnou. Acho que foi 2016 ou 2019, não estou bem lembrado. Mas qual foi a pesquisa que ele fez, Brandinho? Ele pegou um vasilhame de água, com água destilada, a água mais pura que você pode imaginar. Puríssima, destilada. Ela não serve nem para você consumir assim, de tão pura, porque ela é retirada dos minerais. Então ela é perfeita. Processo chamado destilação. Então ele colocou um vasilhame, deixa eu botar aqui para o pessoal não pensar que eu sou um espírito desencarnado. Aí ele botou o vasilhame com água límpida e colocou assim em cima da mesa. Pegou uma água suja de represa, contaminada, essa água que a gente estava falando das lagoas, e colocou em em ambientes diferentes. No primeiro ambiente, na água límpida, ele colocou num espaço onde havia maledicência, discussões, xingamentos, músicas rompantes, com agressividade, etc. Botou água lá. Pegou a água suja da represa e botou num espaço onde monges evangélicos, né, faziam meditações, cânticos, etc. E botou lá onde era expressado bem através das vibrações. Depois ele pegou essa água, congelou e observou no microscópio os cristais que formaram nessa água. Você precisa ver. A água límpida ficou toda disforme, toda feia, o desenho que ele tirou no microscópio. E a água suja, que foi submetida aos monges, começou a criar cristais com desenhos bonitos, parecendo estrelas, brilhantes, purificadas. Conclusão que ele teve, que os nossos pensamentos, sentimentos e emoções são capazes de transformar a água. E aí o que é que ele diz? Se o nosso corpo é formado quase que 84% de água que forma o nosso sangue e outras substâncias,
o que os pensamentos fazem com o nosso corpo. Ele trouxe, através de uma pesquisa, o que o Espiritismo já fala, através do Evangelho no Lar, da fluidificação da água. Então, essa água tem um poder curativo imenso. Imenso. Acreditem sem titubear o que a gente está falando aqui. Viu, Valdenice? Você que acabou de chegar aí. Valdenice da Silva. Grande abraço. Como vai você? Tudo bem? Solange, Melry, também como vai você, minha colega? Então, gente, essa é a proposta. A gente está aqui já com 1 hora e 40 minutos de programa. São 19 horas e 39 minutos. Eu estou tentando aqui conseguir um poema que eu fiz sobre a fluidificação da água, né, que fala um pouco. Se eu não conseguir aqui, tudo bem, não tem problema. A gente traz numa outra oportunidade. Mas se eu conseguir, eu vou ler para vocês aqui no final. Deixa eu ver se está aqui. Mas aí, Brandinho, enquanto eu estou falando, eu queria que você trouxesse aqui as atividades da Casa Espírita Fé e Luz para as pessoas. Você tem aí? Amanhã vai ser Chico, falando sobre laços de família. Chico é Vilásio ou Chico Chico é Vilásio. É Vilásio. Chico. Aí ele vai nos trazer a mensagem amanhã do Evangelho, falando sobre os laços de família. Nós também estamos com os grupos, né, lá no Fé e Luz, grupo de estudo, às segunda-feira, online, do Livro dos Espíritos. Tem, a quinta-feira está tendo um estudo do ESME, do estudo mediúnico. Aos sábados tem o estudo, tem o autoconhecimento, que é Doria e Regininha, as coordenadoras. Já está presencial? Está presencial. Tem a evangelização, que está presencial também. Uhum. Aos poucos, tá? Tem alguma atividade que ainda não está presencial? Essa do Livro dos Espíritos. Está tendo o Evangelho, né, nas segundas-feiras, que é presencial também. Nós vamos voltar com a mediúnica, mas por enquanto só com... Não vai ser assim uma sala mediúnica, porque nós ficamos esse tempo todo, mas com as meditações, para fazer o retorno nas quartas. Mas é fechado, vai ser fechado, né? E assim está retornando. E o horário das doutrinárias, que é 19 horas. 19 horas. Das 19 horas. E por que explica para o pessoal, por que a gente colocou 19 horas aí? Na segurança, né? Por causa da segurança. Primeiro, nossa cidade estamos sem transporte coletivo, né? Não tem como. E o horário, muita gente, não vou porque está tarde, porque terminava 9. Mas agora termina às 7, 8 horas, e por causa do horário melhor, né? E pela falta de transporte mesmo. Perfeito. Então é isso aí. Vocês podem trazer, inclusive eu estive lá, rapaz, no Cristanato lá da Baixa do Corte, com o Irênio e com Carolina. Poxa, que muito bem, poxa, que eu gosto de ir ali. Uma receptividade, as pessoas, um carinho e tudo. E tinha uma das participantes que a gente vai trazer aqui, ela disse que virá, que ela falou muito sobre Mãe Helena. Dos trabalhos que a Mãe Helena fazia no que tange a materialização e movimentação. Eu assisti, né? Materialização de Mãe Helena. Então você é uma das que já vai contribuir. Você já pode dar até uma dica do que você vai trazer na próxima semana aí de Mãe Helena. Tinha um grupo espírita lá da União, de Litos, que era grupo de jovem. E na época, era Litos, aquela Ana Cláudia, esse pessoal que já não está mais, né, naquela época. Aí eles convidaram Mãe Helena umas 2 vezes. Foi assim, foi algo... Fora do comum. Fora do comum. Ela sentada assim, aí das mãos, aquele perfume, Salles. Aí ela segura assim, aí veio com cravo.
ainda com o orvalho, aquele molhadinho. Aí ela deu a cada um uma pétala. Eu tinha essa pétala, não sei nem onde está, guardada. No livro. Né, guardada. Mas é um momento, é lindo demais. Agora precisa eu não sei se eu senti agora um cheiro de rosa, porque você falou. Juro por Deus que eu senti aqui agora, não como forma de impressionar ninguém. Um cheiro de rosa, e você pegava na mão de mãe Helena e ficava o perfume. Na mão. Rapaz, não era pra gente, não queria mais lavar a mão. Mas foi lindo. Foram 2 momentos que eu assisti. Mãe Helena fazendo esse trabalho de materialização. Depois eu vou trazer para vocês aqui, gente, como é que acontece. Eu estava fazendo um estudo, os fenômenos de materialização, como é que eles ocorrem, transporte de objetos de um espaço para outro, não é? Como é que... Isso eu vou falar um pouquinho do ectoplasma. O ectoplasma é bom de você estudar, porque inclusive esse ectoplasma, que é uma substância do organismo humano, é que permite que a gente faça esses fenômenos de materialização, de movimentação, né? Com o próprio ectoplasma que os espíritos se utilizam. Tem um livro chamado A Vidente de Proust. Ele só fala em materialização, ele tem todo esse trabalho de materialização, de espírito, né, que se materializam. Sim, esse livro é lindo, só fala sobre isso. E indico para vocês aqui, vocês que têm curiosidade, vocês procurem na verdade é uma apresentação de um vídeo, é de Mateu Olivar, e chama-se Ectoplasma, um fluido chamado ectoplasma. No YouTube está lá, se você quiser assista. É um vídeo de mais ou menos uns 46, 48 minutos, mas que fala tudo, mostra como é feito lá através de Chico Xavier mesmo, que era uma pessoa que trabalhava. Chico Xavier tinha, dentre as mediunidades, essa daí de materialização, um médium que tinha várias formas de mediunidade. Então, ele fala do ectoplasma, como surgiu, como quem descobriu, entre aspas, o ectoplasma. Fala, sobretudo, do excesso de ectoplasma no nosso organismo, o que é que causa, nas mulheres também. Fala da questão das dificuldades de lidar com o ectoplasma, o excesso, a falta, o não uso, entendeu? Então, assistam a esse documentário, um fluido vital chamado ectoplasma, é o nome. Aqui, Brandina, vamos ver se ele está aqui, mas eu estou achando que ele não está aqui. Aqui está o fim do mundo, mas eu não vou trazer esse texto aqui não. Deixa eu ver. Não está aqui. São 19 horas e 47 minutos. A gente já vai caminhando para o nosso finalzinho. Agradecendo a todos vocês, mas eu vou trazer esse texto aqui. Depois eu quero ler só isso aqui, viu? Então você pode ler agora, enquanto eu procuro aqui, pode. Brandina vai ler. Ler aqui eu não sei, não é uma poesia, é um textozinho daqui do livro Divina Presença, que nos diz assim: o que eu ia dizer não pode ser dito. O que foi sentido não pode ser descrito. O que foi visto é invisível. Só luz, somente luz. Mergulhado no mundo, Deus. Mergulhado no outro, Deus. Mergulhado em mim, Deus. Só Deus. Sem alto e sem baixo. Sem vida e sem morte. Sem princípio e sem fim. Deus, somente Deus. Então, que esse poder infinito que está em nós, que Jesus já nos disse, né, que somos deuses, então que a gente possamos nos capacitar cada vez mais para esse encontro
com o divino, com o sagrado, para que a gente alcance essa tão sonhada evolução. Vai ser anos luzes, mas a gente chega lá, com fé em Deus. Com fé em Deus, eu acho que eu achei aqui, viu? Achei aqui, Deus, né? Eu sempre ouço, quem gosta muito desse é Peixinho. O Peixinho gosta muito de trazer esse poema, né? Eu diria até que é um poema mesmo. Aí eu vou tentar aqui, está abrindo. Se ele abrir, a gente lê, para poder finalizar com esses 10 minutos finais o nosso programa Conhecer deste sábado, 25 de março de 2023. Já estamos, gente, entrando. Semana que vem já estamos em abril. E como dizia Cazuza, o tempo não para, né? É muito rápido. Ele não está ele não está em poema não, viu, Brandinho? Então, pronto, ele está curtinho, eu vou falar rapidinho para vocês aqui. Evangelho no Lar. Evangelho no Lar, você que tem dúvidas de como fazer. 1. Escolha o dia de sua preferência. Sugerimos que seja um dia fácil de memorização, por exemplo, segunda ou sexta-feira. Escolha um aposento silencioso e agradável da casa, de preferência a sala de jantar, e que esteja com os aparelhos eletroeletrônicos desligados. 3. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para a fluidificação. Na falta dessa, podem ser utilizados copos, qualquer um, em número correspondente aos integrantes do Evangelho. 4. Sentar-se à mesa sem alarde e sem barulho. 5. Fazer a prece de abertura, a que toque mais fundamente o sentimento familiar. Pode ser uma prece pronta, uma prece espontânea. O importante é repetirmos o sentimento de fé e a confiança na proteção divina. A gente começou com o divino e estamos terminando com o divino. Após fazer uma leitura breve de O Evangelho segundo o Espiritismo, comentar com palavras próprias o trecho lido. No início, poderá existir certa timidez, mas, com o correr do tempo, os comentários surgirão espontaneamente, pois que os espíritos amigos estarão auxiliando na compreensão dos textos selecionados. 7. Os demais integrantes poderão tecer comentários também, caso o desejem, mesmo que eles levem a assuntos pessoais e ou diálogos, naturalmente, que sempre são pertinentes ao tema em foco. O Evangelho no Lar é, antes de tudo, uma reunião de espíritos reencarnados no meio ambiente, buscando, através da prece, da elevação de pensamentos do diálogo fraterno, o amparo e o auxílio do mais alto para seus problemas e necessidades. Não deve ser jamais solene ou ritualístico, com palavras e movimentos decorados, a lembrar missas e demais cultos. Para incentivar a participação dos filhos ou demais membros, com exceção dos pequeninos, é conveniente pedir que leiam mensagens espíritas para a reflexão do grupo. Incentivar também, com carinho, o comentário após a leitura. Sugerimos aqui os livros Fonte Viva, Pão Nosso, Filhos de Deus, de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Agenda Cristã ou Sinal Verde, de André Luiz. Jesus no Lar também. Jesus no Lar. 9. Proferir a prece de encerramento e rogar, como por exemplo, pela paz, harmonia, saúde e felicidade de membros da reunião e de todos que convivem. Desejando rogar também pelos doentes, desamparados e infelizes da terra. Por último, pedir a bênção de Deus para os familiares desencarnados sem temor. A lembrança da prece alegra e pacifica os que partiram. 10.
É completamente desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante o Evangelho no Lar. 11. Servir, após a prece de encerramento, a água fluidificada. E por último, 12. Tempo, o necessário para a família. Sugerimos uma reunião de 15 a 30 minutos. Música? Sim, se for do agrado de todos. Sugerimos música instrumental em volume baixo. Esse texto foi elaborado pelo Instituto André Luiz, no site espírita André Luiz. A proteção da esfera superior é inegável para todos nós que ainda nos movimentamos na sombra. Ai de nós, todavia, se não procurarmos as bênçãos da luz. André Luiz. A gente agradece a todos que estiveram aqui. Vou passar para as considerações finais e para que a minha irmã possa fazer a prece de encerramento do programa de hoje. Fique à vontade, minha irmã. Vamos agradecer a Jesus, vamos orar. Agradecendo a Jesus a oportunidade de mais essa noite. Aqueles que sentirem à vontade, fechem os olhos, para que a gente possa mergulhar nesta oração, nestas vibrações, rogando a Jesus que nos ilumine, nos ampare, nos conduza através dos nossos mentores espirituais, guias e protetores. Amantíssimo Jesus, que a tua luz maior, que tu és o nosso sol, que possa brilhar em nossos corações e nas nossas mentes. Fazer, Jesus, que possamos, através dos seus ensinamentos, entendermos a necessidade de crescermos como espírito imortais que somos. Que a tua luz maior possa chegar a todos aqueles que nesta hora clamam pela tua bondade e pela tua misericórdia. Envolvei a tudo e todos, para que possamos assim sermos beneficiados com as tuas bênçãos e com a tua graça. Ser conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. A gente agradece, gente, a todos vocês. Fiquem em paz, vivam intensamente cada minuto nas palavras e ensinamentos do nosso irmão Jesus Cristo. Tenham todos um bom final de semana. Tem que sair agora. E saiu. E saiu. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Qual é o seu nome? Vitória. Vitória aí.